Bem-vindos! Mais um episódio do L2Bcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei, né? Que a turma tá subindo agora, às 20 horas, mas né, vai que você tá vendo a gravação. Tudo bem, meu amigo? Cara, tô com saudade, viu? Também. Faz tempo que eu não te vejo. Pois é. Tipo, jogando vôlei ontem, hoje de manhã, pedindo quibe na lanchonete. Você gosta de quibe? E de queijo? De queijo nem tanto. Não. E aí, você tá preparado? Cara, eu tô... Tá diferente hoje? Tá muito diferente, tá? Tá diferente, né? Realmente tá sendo um movimento que a gente quase não faz, né? É. É de um público bacana, né? Vamos nessa? Tá preparado? Vamos, e aí? Seja muito bem-vindo ao L2Bcast, o podcast que vai te deixar de cabelo em pé. Sensacional! Adorei, ó! Vocês vão entender o que a gente tá falando. Ó, antes de começar, vem aqui, segue o canal, coloca ali o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, beleza? Hoje nós estamos aqui, pegando a analogia aí do Fernando, com uma turma, um trio, mas se você não... Power trio, literalmente, se power você trio. não conhecia, vai conhecer hoje. Clínica Dermatri, nós estamos com os 3 doutores especialistas em cabelo. E mais algumas coisas que eu não sei, né? A gente vai falar sobre tricologia, tricologista. Não, gente, não é fazer tricô. Eles vão explicar o que Isso é. aí a gente alô digitando depois, tá, gente? Bem-vindos, doutora Beatriz, doutor Bruno, doutora Bianca. Sejam bem-vindos ao L2Bcast. Obrigado pelo convite, Leandro, Barreto. Uma honra para a gente estar aqui hoje. Ó, eu sou suspeito aqui com esse episódio. Inclusive, eu queria agradecer e te parabenizar, viu, Leandro? Você vai compartilhar conosco a sua história, mas você está muito bem. Ela me fala. A doutora Bianca me Bianca fala. está de parabéns. Ela me Fez um fala. excelente trabalho. Sabe o que a gente podia ter feito? Depois a gente pode até colocar ali o antes e depois. Com certeza. Né? Sim. Porque ela faz isso. Né? Ela tira as fotos de quando Mas você não entra. tem material aí? Umas fotinhas? Não tem que joga pegar. na Né? produção, eles É do colocam. arquivo, né? Não pode ser de qualquer um. Eu autorizo. Não, fala assim. Mas depois a gente passa. Seu. Pra você entender. Aham. Eu já sou paciente da Dermatri. Já tenho o quê? 1 ano e meio, 2, né? Mais de 2 anos. 2 anos. É, porque eu voltei de Rondonópolis, aí eu tava procurando, aí encontrei vocês, inclusive, pelo Instagram. Legal. E aí fui direto na doutora Bianca. E aí eu fui com uma dúvida. Meu pai não era careca, mas ele era calvo e o cabelo bem ralinho, né? Eu falei, deixa eu ver se esse negócio de... Fui procurando, aí, será, né, será que eu preciso? Aí fui na doutora Bianca e para ela me explicar se eu precisava fazer o implante ou não. E aí até, se você quiser explicar um pouco melhor, doutora. Aí, no meu caso, não foi necessário. Eu não sei se no futuro talvez, né? Mas teve... O que você avaliou? O que é interessante na Dermatri é que nós fazemos todos os tipos de tratamento que for necessário. Então, eu sempre digo, se você tivesse ido numa clínica de transplante capilar, eles teriam feito o transplante. Então, como você chegou na Dermatri, a gente vai fazer o que for necessário. E para você, os tratamentos, eles já seriam suficientes. Você não tinha necessidade do transplante, e sim de estimular o seu cabelo e melhorar a qualidade dos seus fios. Então, foi isso que a gente fez. Como a Bia disse, um excelente resultado. Muito bom. E não tem necessidade, no seu caso, do transplante, né? Doutora, é interessante você falar isso, porque a gente percebe em vários mercados esse comportamento de carnificina, né? Tipo, por exemplo, se furou o pneu do carro, você leva no mecânico que você nunca viu, amigão, vai ter que fazer o motor de novo, né? E aí você traz uma informação muito importante, inclusive para mim. Eu gosto sempre de ir em profissionais indicados porque eu quero entender o que está acontecendo para saber o que eu tenho que fazer que vai gerar benefício verdadeiramente. Então, se eu fosse, claro, existem N e N profissionais, eles poderiam já colocar de cara, você tem que fazer o implante. Né? Isso Então, pode acontecer. E na Dermatri a gente tem todos os tratamentos, inclusive o transplante, e temos também a Capilato Hair Spa, que faz a parte dos tratamentos não médicos. Então, que o paciente chegar lá e for preciso, nós vamos conduzir para o melhor tratamento. Perfeito. Eu costumo fazer uma analogia para os meus pacientes.
É como se um paciente com sobrepeso você indicar uma cirurgia bariátrica. Então, muitos pacientes têm uma indicação de transplante, sendo que assim, teria N recursos para recuperar aquilo de forma natural. Foi um alívio quando ela me falou. De forma natural, E sem o trauma de uma cirurgia que é uma... Que é invasivo, né? É microinvasiva, mas é longa. Eu tô fazendo associação da bariátrica, desculpa. Não, mas do capilar. Mas é um procedimento cirúrgico ainda, né? É um procedimento cirúrgico, microinvasivo, porém, é um estresse. São 10 horas de cirurgia. Então, assim, Cara, se a gente puder evitar, por que não? E outra questão que acontece é que as pessoas não têm a consciência de que a área doadora ela é finita. Então não dá para você realizar quantos transplantes você achar que vai poder fazer. Olha só. Então primeiro a gente estabiliza a doença, a gente regenera aquele folículo para que ele produza mais proteínas do fio de cabelo. Então a gente consegue um espessamento do fio com isso, né, um adensamento, para no futuro a doença estabilizada, se for o caso, fazer um transplante. Por isso que é uma situação como a sua, você foi achando que precisaria do transplante, a doutora Bianca te tratou. Foi aumentar os folículos. Sim, a densidade dos fios, né? Recuperar. Exato. Tanto aumentar a quantidade dos fios, porque às vezes o folículo só está com um fio. A gente consegue aumentar para 2, 3. Exatamente. E aumentar a densidade dos fios, porque a calvície, na verdade, ela é um afinamento. O fio vai afinando. Então, a gente vai lá e consegue recuperar esse fio com os tratamentos adequados. Pessoal, é interessante porque, assim, existindo um condicionamento genético, a raiz do cabelo, ela atrofia. Se ela atrofia, ela fica fraca, ela não consegue produzir um fio espesso, e como a doutora Bianca falou, não consegue produzir em maior quantidade. A gente tem folículo com 1 até 4 fios. No mesmo? No mesmo. Exato. Eu também não. Eu pensava que era um buraco para cada fio. Exato. Então, nesse processo de atrofia, você vai perdendo a quantidade, a espessura dos fios e vai ficando ralo, você vai observando o couro cabeludo. Né? Ô, doutor, e as duas coisas então, já que você tocou nesse assunto. As principais causas, algumas eu sei. Até quando eu fui, quando a doutora Bianca falou, assim, eu tenho 42 anos hoje e eu treino há 20. Faço musculação, alimentação, bebo pouco bebida alcoólica, e isso ela disse que ajudou um pouco. Então, o que causa isso aí? E tanto no homem quanto na mulher? Quando se fala em calvície, o nome técnico é alopecia androgenética, a gente tem a influência dos hormônios e da genética. Então, no seu caso, fazendo um rastreio, a gente vê que tem um histórico familiar, e aí você passa a ter a ação de hormônios, que são hormônios que, vamos dizer, são prejudiciais ao folículo, né? Porque ele, ao invés de te ajudar em alguma coisa, ele vai levar ao afinamento dos seus fios. E isso pode acontecer também em mulheres. A questão é que, qual é o hormônio, o famigerado hormônio? A testosterona. Então, o fato de você treinar, você acaba produzindo mais testosterona. Havendo condicionamento genético, essa testosterona ela vai ser convertida numa porção que a gente chama de dihidrotestosterona, DHT, e a DHT é que vai levar à miniaturização, ao afinamento dos fios. E isso pode acontecer em mulheres também, só que mulheres têm menos testosterona. Mas a calvície, ela tem uma incidência alta. A gente, pelos estudos, a gente sabe que 70% dos indivíduos acima de 50 anos, eles têm algum grau de calvície. Sim. Então, assim, imagina, você não vai se deparar com uma pessoa careca, totalmente calva, Sim. Mas você vai vendo que os fios estão muito finos. Meu pai, ué. Meu pai era assim. A minha mãe também era. Tinha um cabelo mulher. Sim. Não, entrada é um grau de calvície. Isso. Já é, né? Então, tem gente que fala, na minha família tem ninguém, mas Só meu tem pai tem uma entrada. entrada. É um grau de calvície. O caso que mais me impressionou no consultório foi um paciente alemão que veio para o Brasil. Ele virou e falou assim, doutor, carequinha.
Ele falou assim, doutor, até meus 70 anos eu tinha muito cabelo. Aí, tipo assim, eu acho que eu fiz aquele olhar, assim, de truco, né? Ele pegou, mostrou a habilitação dele, cabeludinho, grisalho, cabeludinho, e com 70 anos. Com 80 no meu consultório, completamente careca. Caraca. Então, a calvície, ela pode acontecer, como tem essa correlação com hormônios, Entendi. ela pode acontecer quando a gente passa da infância para a idade adulta, ou seja, na adolescência. E aí, por ação desses hormônios, se tiver o condicionamento, a pessoa potencialmente vai ficar calva. Aí, a instalação dessa calvície, ela vai acontecer cada pessoa de uma maneira, né? Pode ser rápido para um, mais tardio para outro. Mas no caso como esse do Dr. Bruno, com certeza tem a questão genética, mas aí tem que investigar outras coisas que podem estar acelerando esse processo. Né? Eu fiquei pensando, pode ser um hábito diferente, igual a doutora fazer comigo. E pode ser algum desequilíbrio interno, hormonal, nutricional, tem que ver por que essa calvície acelerou tanto nesse período Se da vida instalou dele. tardiamente, né? Então, gente, eu tenho uma pergunta, e é muito sério isso para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu já trabalhei em algumas empresas do ramo de saúde, e uma dessas empresas tinha um fácil relacionamento com farmacêuticos, né? Eu nunca entrei na onda, até porque tudo que é oral, menino, você tá doido. Esse negócio de tomar remédio sem prescrição médica, no máximo eu faço um Dorflex, que é porque, enfim. Mas vamos lá, aí a galera tinha um relacionamento com os farmacêuticos, não, vou fazer uma vitamina pra você, vou preparar um remédio pra você. Sim. E aí, bicho, o negócio começou a galera começou a falar, não, cara, eu tô com baixo de libido e tal. Você fala do cabelo? Já começou a tomar vitamina assim, mas, cara, mas quem receitou isso? Não, o fulano de tal, a farmacêutica fez. Você tomou? Não, eu não tomo, de alguém maneira falou. nenhuma, não Tá tomo. bom, entendi. Né? E era pessoal que trabalhava comigo. Então a pessoa trabalhava comigo, cara, não tomo. Gente, qual que é o risco disso daí? Ó. Cara, você é farmacêutico, faz uma formulazinha pra mim. mas eu vou te responder. Você tá doido. É porque quando eu comecei o tratamento com a doutora, aí tem um grau, né? Aham. Aí ela vai fazer um tratamento, e aí chegou em um certo momento que aí a gente teve que aumentar uma certa dose, e aí ela pede os exames e tudo mais, faz tudo no médico. Pois é. E aí faz assim, ó, Leandro, você vai tomar essa dose. Com base em que exames, né? Você fez exames, né? Entende? Pra Essa coisa equilibrar. é diferente. Só antes da gente começar, que aí a gente não fez. O que é eu até conheço mais vocês do que o Fernando, né? Mas quem tá assistindo a gente, o nome e todos são dermatologistas, mas o que vocês fazem lá na Dermatri, né? Vocês olham aqui nessa câmera 1 aqui, só para eles entenderem quem é vocês, né? Eu já conheço, que senão a turma fala, Leandro, eu não conheço eles, faz eles se apresentarem. É verdade. Vai, você aqui Foi primeiro. tão empolgante já no começo. Eu sou a doutora Beatriz Jarmo, sou dermatologista. Quantos anos? Até esqueci. Por aí. E nos últimos 7 anos, a gente vem se dedicando exclusivamente à tricologia, que é a ciência que estuda as doenças do cabelo e do couro cabeludo. A gente trabalhou por muitos anos com dermatologia integral. E nos últimos 7 anos, nós nos dedicamos exclusivamente a esse tema. Perfeito. Trazendo... Esse tema. Então, eu ia fazer a pegadinha. Não, mas chama esse tema. Esse tema? Esse tema mesmo que ela falou. Eu tava achando que eu ia fazer uma pegadinha. Tricologia. Não, Você tá na então. tricologia. Eu sei, mas eu pensei que era um nome científico. Esse tema. Parece. Entendeu? Parece. É que você ia fazer. Eu sei o que você ia fazer. Você ia fazer, não. Ai, meu a quinta Deus. série bateu aqui. Mas eu pensei que era um nome técnico. Esse tema. Não, é esse tema mesmo, tá? A forma como eu falei. Doutor. A gente, e o interessante de estarmos juntos porque a Beatriz e Bianca fizeram faculdade juntas e a gente, os três, acabaram se encontrando na época da especialização. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E a gente começou a trabalhar e é interessante que a gente sempre vai tateando a opinião de um e de outro, né? O que tem, por exemplo, o público, Beatriz, qual é o perfil do seu público? Meu público é feminino, tal e tal idade. Então, a gente foi observando que a demanda, né, a necessidade de se oferecer um tratamento de medicina capilar
de qualidade, então a gente correu atrás da nossa formação, a gente acabou fazendo uma pós-graduação em tricologia médica, em cirurgia de transplante, e a gente vai unindo os conhecimentos, a gente debate os casos clínicos, então assim, é fantástico esse trabalho, nós três, né? Eu sou nos 3 Bs lá da empresa, eu sou o Bruno Machado, também, como a doutora Beatriz falou, de formação em dermatologia e em tricologia médica, e muito orgulhoso de trabalhar com essas 2 gigantes, que são Beatriz e Bianca. E o legal é que quando a gente começou, a gente tinha um consultório, dividia horário nesse consultório, e cada um atendia um lugar, e a gente sempre falava, nossa, como seria bom se a gente conseguisse trabalhar num único lugar para poder trocar ideia. E a gente está sempre chamando, olha aqui, me ajuda aqui, o que você acha? Esse caso está acontecendo isso. Então, é muito bom a gente estar ali em equipe, juntos, né? Podendo auxiliar o outro num caso mais desafiador. Sempre tem. Eu já sabia um pouco dessa história. Muito. Você, doutora Bianca? Eu sou a doutora Bianca de Castro, dermatologista com pós-graduação em tricologia. E o que eu acho interessante dizer é que o dermatologista, ele trata cabelo, pele e unha. Então, a gente sempre tratou a parte capilar. Só que depois de um tempo, há 7 anos, a gente resolveu se dedicar exclusivamente à tricologia. Então, faz parte da dermatologia mesmo essa especialização. Hoje como que está o nosso cenário? É uma dúvida mesmo, eu não sei. É nacional, a única coisa que eu sei que ficou famoso em algum momento da história, Turquia, transplante capilar. E Brasil, como que Goiânia está nesse cenário, sabe? Assim, não só de procura, ou então dos especialistas médicos. Tô perguntando por quê? Toda vez que eu vou lá, tá cheio. Toda vez que eu tô lá, tá cheio. Aí eu não conheço as outras clínicas. Mas como que a gente está, né, no cenário nacional? E a Turquia, será que era famosa pelo valor do preço? Igual o Renato falou, que o pessoal, né, fica colocando uns valores. Na verdade, a Turquia, o Brasil sempre foi referência em parte de estética. Então, na dermatologia, na cirurgia plástica, no transplante. Só que era uma coisa muito restrita, né? E existia muito tabu em relação ao transplante capilar. E a Turquia, eu acho que ela veio para ela popularizar isso daí. Então, eles fazem muito, com um preço muito bom, e então eles acabaram popularizando. E uma coisa que aconteceu muito, que mudou muito os tratamentos capilares, foram os últimos anos. Houve uma evolução muito grande, e principalmente do transplante também. Então, eles pegaram essa mudança da técnica e eles popularizaram. Mas, assim, o Brasil é referência e assim, não tem a menor necessidade nós fazemos até melhor, né? Porque a gente só trabalha com profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Na Turquia, tem a nossa realidade do clima também, né? Eu não sei, porque o médico de lá, ele pode olhar assim e falar, não, mas eu moro num país tropical, cara. Sim. Eu moro em Goiás, eu fico suado o dia inteiro. Não, é o que eu falo assim, a pessoa que sai daqui e vai pra Turquia, ok. E se der algum problema? Você vai voltar para a Turquia? Você entendeu? Você entendeu, né? Se der problema, você vai falar com quem? Qual que é o saque? O pós-atendimento? Eu tenho um caso interessante sobre isso. Aí, depois eu vou passar. Não, pode contar. Então, eu tive uma paciente, porque acaba que é um mercado que ampliou muito lá na Turquia e tem um lado negro disso, né? Eu imagino. Com certeza. E eu tenho uma paciente. A Deep Harris. Ela é brasileira, mora nos Estados Unidos, fez um transplante na Turquia. O transplante dela não deu certo. Mentira. Depois de um tempo, ela fez outro transplante. Por um acaso, algum médico lá olhou e falou: olha, eu acho que você tem algum problema aí. Eu acho melhor você procurar ajuda. E ela foi parar lá no meu consultório 4 dias depois do transplante. Quando eu examinei, ela tinha uma doença inflamatória crônica que chama alopecia frontal fibrosante, que destrói os folículos da região frontal. E estava em plena atividade. A gente jamais faz transplante numa doença dessa sem estabilizar. Exatamente.
Ou seja, ela ia perder novamente o transplante dela. E ela falava, doutora, eu fiz com outras pessoas, eu fui acompanhando o transplante das outras, evoluindo, e o meu nada. E aí a gente entrou com todo o tratamento, e graças a Deus, ela é minha paciente há 2 anos, eu tô lembrando dela, porque ela ontem foi no meu consultório. E assim, teve um resultado, graças a Deus, incrível, ela tá super feliz. Mas olha isso, ela se submeteu a 2 transplantes e correu o risco de perder os 2. É o que vocês falaram no começo, né? A análise. Sim, pesquisei uma coisa aqui agora, só para amarrar, não peguei nenhum dado, mas teve um título, até quanto vale, né? Até quanto vale, entende? Eu fico pensando, coitada, emocionalmente falando, a frustração da paciente, né, cara? Imagina. O que eu fiz, né? Quando eu procurei, eu não conhecia ninguém, e aí eu joguei no Google e no Instagram. E aí eu fui nas avaliações. E você já conhecia, pelo menos, a tricologia? Já tinha ouvido falar? Não, nada. Eu achava que era o tricô mesmo do babu. Tinha Lourdes. Da vovó. Aí, o que eu fiz? Aí eu fui com a doutora Bianca, aí eu saí de lá, aí ela já me levou na Capilato, que é do lado. Que tem um outro tipo de tratamento. Do lado né? da dermatite. Porque foi quando eu comecei a deixar o cabelo crescer. Entendeu? E aí complementou o tratamento. Perfeito. Entendeu? Aí eu fiquei bem assistido. Opa. Assim, não tava caindo meu cabelo, mas eu vou antecipar, igual o doutor falou. Ó, vai que com 50 anos, né? E meu pai não era careca, mas era bem ralinho. Muito. Aí eu falei, mas eu acho que eu não quero ficar com esse ralinho, não. Aí eu fico Aí acho que não é legal. Nossa senhora. Gente, uma coisa importante, que a gente está fazendo esse podcast também, porque esse é o meio. Amanhã é o dia do tricologista. Ah, verdade. Sério? Dia 7 de abril? Dia 7. E na clínica nós estamos fazendo, inclusive, uma campanha do mês do tricologista. Mas. Quem faz aniversário em abril tem desconto? Quem faz a primeira consulta no mês de abril vai participar de um sorteio para fazer uma terapia capilar no Capilato. Porque meu aniversário é dia 8, né? De abril, então, a segunda. Eu acho que você deveria participar. Vou mesmo. Não, vou mesmo. Vou sim. Mas peraí, como é que é? Aí a pessoa faz lá a consulta, faz a consulta e aí participa ela do vai sorteio. participar de um sorteio semanal. Vão ter 3 sorteios para uma terapia na Capilato Hair Spa. Perfeito. Com a terapia do cabelo, que aí é a abordagem no spa, né? Tanto a questão de controle, por exemplo, da seborreia, a pessoa às vezes tem caspa, né? Aí lá ela tem a terapia que consegue controlar essa descamação, com óleos essenciais, com tecnologias, né? Também o laser e tem a radiofrequência, exatamente. Então, tem isso, por exemplo, um cabelo masculino, um couro cabeludo masculino, né? E aí, para as mulheres que têm dano químico, por descoloração, por alisamento, é bem interessante também a abordagem que Duas você tem coisas lá. que eu vejo lá quando eu vou são... eu vejo mais mulheres, né? Que estão em tratamento de câncer. Não sei se você lembra que eu vi uma vez, te perguntei, e aí você falou, ela está fazendo tratamento de câncer. Não, na verdade, não foi isso. Você perguntou, ela está fazendo tratamento de câncer? Eu falei, não. Ela tinha alopecia areata total. É isso mesmo. Uma paciente, Mas, assim, e ele viu e Fernando, falou, e você imaginou que ela estava perdendo o cabelo pelo tratamento do câncer. Eu falei, não, essa é uma doença capilar, foi até bom você comentar, que é a alopecia areata total. Então, uma mulher, ela não tinha nada de cabelo, no couro cabeludo, inclusive a sobrancelha, os cílios ela tinha perdido. E essa paciente, a gente recuperou totalmente o cabelo dela, a sobrancelha e os cílios. E olha que é um autoestima, baita né? desafio. É um desafio, a alopecia areata. Muito difícil. Exato. E tratamento... Então eu tenho que te mostrar a foto dela, Eu Leandro, quero que você vai ficar... Eu quero ver. Nossa, você Leandro, vai ficar essa- encantado. Essa doença, a alopecia areata, ela pode acontecer em qualquer fase da vida, tanto é que acomete muito crianças também, pode acontecer de maneira localizada, placas de pelada, que a gente diz, né, fica liso. Como que identifica? E a criança, ou adolescente, ou um adulto? Assim, nem Leandro, todo mundo vai ter essa sabe o que é isso? esclarecido. Olha só, o que é estranho. Tipo, de repente a pessoa acorda De e tá com uma repente. área lisa, uma placa lisa, Buraco. um buraco no corpo De cabeludo, repente. sem os pelos.
A sorte é porque quando a lesão é pequena, né, essa placa é pequena, ela tende a ser autolimitada, ela resolve espontaneamente. Tem bom prognóstico. Agora, quando é um estado, como a doutora Bianca falou, né, acometimento total, pegando todos os pelos do couro cabeludo, você tem muito mais dificuldade de recuperar, porque é uma doença com um caráter autoimune. Então, sem motivo aparente, o seu organismo destruindo a base do pelo. Ele não destrói o folículo, por isso que volta a repilar, volta Está muito a nascer. relacionada ao emocional. Emocional, muito relacionado ao emocional. Doenças de tireoide. Tem a ver com a gente. Eu e o Fernando, a gente trabalha já há mais de 20 anos no mercado corporativo. E é muito estressante para homem e para mulher. Porque você tem meta, você tem chefe, você tem colega de trabalho, você tem o mercado global, tem um monte de estresse. Supressão total, né? Homens, eu tive vários amigos que foram perdendo cabelo. Aí foi até interessante quando a doutora falou que, né, popularizou. Eu acho que antigamente era isso, né? Falava, sou machão, vou fazer, né? Sim. Hoje os caras vão no podcast, todo mundo lá com o negócio na cabeça. Meu mecânico fez, cara. Aí todo mundo Meu mecânico foi. Você ainda não fez por quê? Mas assim, aí você falou duas coisas que eu quero entender é isso. Das mulheres que usam mais a questão da química em coloração, né? E o estresse, a parte emocional, né? Eu sou psicólogo de formação, o Fernando já é desenvolvedor de pessoas já tem muitos anos. Toda empresa a gente viu isso acontecer. E eu já tive colegas eu te perguntei, como que identifica? De passar a mão, cara, meu cabelo tá caindo. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. A alopecia areata tem essa condição de te surpreender normalmente por uma queda localizada, né? Até porque num contexto como esse que a doutora Bianca falou, não necessariamente vai acontecer rápido, pode ir acontecendo por placas que juntas, elas no final da história está um acometimento total. Agora, relacionada ao estresse também, tanto em homens quanto em mulheres, você pode ter uma queda difusa, né, que é relacionada a estresse, pós-cirúrgico, pós-processo infeccioso, como foi na pandemia de Covid. A clínica bombou em razão da queda difusa dos fios, porque o organismo, o couro cabeludo, ele é muito sensível a essas alterações, tanto inflamatórias, infecciosas, nutricionais, então pós-cirurgia bariátrica, inclusive, tem essa queda difusa, que se chama eflúvio telógeno. Inclusive agora vai vir a queda da dengue. Exatamente, a gente está num momento de endemia. A dengue é uma das doenças que mais gera queda de cabelo. E geralmente, o que é muito interessante saber, é que essa queda ela vai acontecer após 2-3 meses da doença. E a queda ela é bem significativa. Mesmo? Então, o Covid caiu o cabelo e muitas pessoas tiveram Covid. Então, teve muita procura, sim, né? Mas sim, eu acho ainda a queda da dengue mais intensa do que a do Covid. Eu costumo dizer que a queda ela está muito relacionada à intensidade da doença. Quanto mais inflamado, quanto mais sintomático ficou o paciente, pior vai ser a queda. E tanto a dengue quanto a Covid são doenças infecciosas, inflamatórias, multissistêmicas. Então, prejudica tudo, né? Então, a gente tem que sempre considerar a sensibilidade da raiz do cabelo a essas alterações. Então, às vezes você nem tem tantos sintomas, né? Às vezes pode ser condição assintomática até, a pessoa não percebeu que está com aquele processo infeccioso e, como a doutora Bianca falou, 2-3 meses depois o cabelo começa a despencar. Então, estamos em época de endemia de dengue e isso está acontecendo. O curioso até para os nossos espectadores, é que não é sobre estética, é sobre saúde. Com certeza. Sabe? Agora tem especialistas na saúde, é sobre saúde. Com certeza. É saúde. É incrível. E o que acontece? Os casos mais brandos de queda vai se recuperar espontaneamente, sem tratamento. Mas, por exemplo, alguém que já tem uma predisposição para calvície, o cabelo não vai voltar como era antes. Exatamente, na espessura que tinha. Ele já vai voltar com menos volume. Isso. Às vezes a queda fica crônica.
Inclusive, Eu com o quero falar transplante. uma coisa do transplante que é muito importante. Muitas pessoas pensam que elas vão fazer o transplante e resolve o problema delas. Eu pensava, não Eu fiz também. nada, mas eu Isso pensava. não era é verdade, uma Era uma realidade. pergunta que eu queria fazer, doutora. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa de 30 anos, Tá bom. né? E aí ela faz o transplante. A calvície dela vai continuar evoluindo. Então, se ela não tratar o transplante ele fica, mas o cabelo natural da pessoa ele continua evoluindo para calvície. Entendeu? Então, Bianca, aproveita e explica aquela crença que as pessoas têm de deixar o cabelo cair para depois fazer o transplante. espera. Tipo, não, Olha, eu vou a doença esperar evoluir. minha calvície evoluir avançar. para eu fazer o transplante. Exato. Então, eu falo que o transplante ele é um complemento do tratamento. Então, tratar é importante em todos os estágios, porque você mantém o seu cabelo saudável e o transplante ele complementa aquela região que o tratamento muitas vezes não recuperou. E assim, ó, eu vou falar que a gente estava comentando lá da Turquia. Não é o meu tratamento, não é um valor absurdo. Começou, no começo era um pouco mais alto o valor, porque é isso que a doutora está explicando. Ó, tem muito mais remédio e mais sessões. Isso, eu falo que Aí mais depois é para intenso. estabilizar. O início é mais intenso, É o mais meio intenso. intermediário E aí vai e só a depois manutenção. manutenção. A manutenção. Não, é a nossa, parte eu achei mais fácil do perfeito. tratamento. Eu achei perfeito. Que bom, né? Que Ó, bom. Por exemplo, o meu caso, né? Eu venho do meu pai calvo, meu pai praticamente 100% calvo, 99%, tem uns negocinhos assim. O meu irmão já tá careca, né? Tá calvo. Eu não sei se careca, o termo careca é pejorativo, não sei. Acaba sendo estigmatizante, né? Né? Aí, então, meu irmão já é calvo. A minha mãe, ela tinha um cabelo bem ralinho. Provavelmente ela tem calvície, alopecia androgenética feminina. E as pessoas muitas vezes falam assim, é de família ter pouco cabelo. Mas é alopecia androgenética Mas as tias... feminina. não, tem uma irmã. Minha mãe já faleceu, né? Tem uma tia... Tem pouquinho, mas veste todo mundo bom de cabelo, como diz, né? E aí eu tenho, por exemplo... Aqui, o famoso é o mosquito, né? Aquela coisa. Mas foi uma coisa que vocês falaram, a gente já tava falando aqui ao vivo, ou foi nos bastidores. Mas é porque talvez ainda não é frontal, né? Talvez o que não tenha gerado algum tipo, não incomoda tanto. Porque não tá na... Aí você mostra O uma vez cabelo uma foto ele tem parecida que você recuperou Sim, com o tratamento. o cabelo ele tem o apelo de ser a moldura do rosto. Então você não está se sentindo prejudicado Exato, com isso. tem até hoje o visagismo, né? Que o pessoal Exato, trabalha muito com isso. exato. E tal. Então, assim, a calvície no homem, ela vai acometer normalmente o topo da cabeça, pode começar, tende a começar primeiro em região frontotemporal, nas têmporas e na frente, e também pode acontecer aqui do vértice, que é a parte da coroa, como está acontecendo no seu caso. Aí a doutora Bianca falou da calvície na mulher. Na mulher, ela acontece de maneira difusa. Então, todo o couro cabeludo você tem aí folículo que está passando pelo processo de miniaturização. Em nós homens, não, é no topo da cabeça e preserva, sem ter esse acometimento hormonal, genético, a região lateral e posterior. Tanto é que servem como área doadora para o transplante. Perfeito. Era isso que E aí você o falou. folículo que você tira daqui, ele não vai miniaturizar, ele não vai atrofiar. Então o cabelo ele vai continuar sendo produzido com espessura boa, tal. Só que os folículos que estão à volta desse folículo transplantado, eles vão continuar sofrendo a ação dos hormônios, da genética. Então a pessoa às vezes fica acomodada com o transplante e a doença está evoluindo. Aí depois fica residual só os fiozinhos transplantados. E aí o paciente fala, eu já peguei vários pacientes assim, doutor, eu fiz transplante há 3 anos e meu transplante está raliando. Não é o transplante. Não é o transplante. Não é o transplante. É a os falta... outros que não fez a manutenção. Exatamente, Sim, a que falta não faz do tratamento. tratamento para os cabelos que ele tinha. Eu tô com um paciente que ele tá super resistente, a gente fez o tratamento, só que tem uma área que ele já tinha uma perda e não recuperou, precisa do transplante. Aí ele fala, meu irmão fez transplante e depois de 5 anos ele perdeu tudo. E eu tento explicar pra ele, mas eu se eu falo, ficar 5 anos, beleza, bora. mas na verdade ele não perdeu o transplante, ele perdeu o cabelo dele. Só que como ficou só do transplante, vai ficar ralo. Isso. Então, o tratamento ele tem que existir sempre, mesmo tendo o transplante como um complemento.
E é o que a doutora falou, o transplante ele tem que ser o acabamento. Porque se acontece como muitos pensam, eu vou deixar minha calvície evoluir para depois eu vou lá, faço transplante e resolvo o problema. Muitas vezes ele vai ficar menos calvo. A gente não vai conseguir um resultado perfeito. Vai colocar uma quantidade para deixar ele menos calvo. Mas ele não vai ter um resultado incrível como ele poderia ter se ele associasse tratamento. Eu falei sempre, não é sempre, né? Mas assim, o cenário ideal é o tratamento com... Porque a calvície é uma doença crônica, né? A gente fala que ela tem controle, a gente consegue regenerar aquele folículo para que ele produza fios mais espessos em maior quantidade. Agora, se não cuidarmos, o objetivo do nosso organismo, nos homens, é deixar liso aqui o topo da cabeça, né? Então, não tem cura, mas tem controle. Se a pessoa é diagnosticada precocemente, trata desde então, ela morre cabeluda. Então, e sem transplante. Sem transplante, exatamente. Agora, se descuidar, ainda tem a questão que quando chegar aí na 5ª década de vida, todo mundo entra num processo de atrofia mesmo dos folículos que se chama alopecia senescente, alopecia senil, do envelhecimento. A gente atrofia quando a gente envelhece. A pele muda, então, vocês o cabelo imaginem um indivíduo que já é calvo, tem esse condicionamento genético, já afinou bastante os fios, e aí a hora que envelhece, aí fica aquele cabelo bem ralo mesmo, de forma difusa. Então, o cuidado é constante. Se eu não tivesse lá, talvez eu estaria igual o Fernando. Não, porque meu pai estava bem ralo. Era isso. Por isso que eu tinha te falado. Eu vou pegar as fotos dele pra gente fazer uma comparação. Deixa eu fazer uma... Aí, amarrando aqui ao meu aeroporto de Mosquito. Aí, eu gosto muito... Eu sou muito vaidoso em termos de corte de cabelo, essas coisas, né? E aí, vamos tomar uma treta aqui agora. É cada profissional no seu quadrado. Cabeleireiro, corta cabelo. A gente conversando bastante. Nutricionista, sim, prescreve dieta. Aí, eu já fui muito cabeleireiro. Cara, esse cabelo sensível tá ruim, bicho. Bom, para de usar boné. Boné vai matar seu cabelo. E aí, gente? Boné, chapéu. Assim, porque nós dois usamos. A gente usa muito boné, cara. Às vezes, dependendo do cliente, dependendo de onde nós vamos ministrar o treinamento, a gente vai é boné, camiseta e bermuda. Não, só pra vocês entenderem o dress code do negócio, sabe? Mas boné, a gente até mandou fazer um boné do L2B, tá? Entendeu? E aí, galera? Eu vou parar de usar meu boné? Não, na verdade, o boné, ele não interfere nesse processo, né? Da queda ou da calvície. Eu costumo dizer que a pessoa começa a usar boné porque ela está ficando calva. É o contrário. É para disfarçar, é para... Então, assim, e o boné também, muitas vezes, ele é necessário, ele é uma proteção. Por exemplo, hoje, o aeroporto de Mosquito, se você for no sol, você vai queimar o couro cabeludo. Então, o boné, ele é uma proteção. É importante você usar, tá? Não é interessante usar boné com cabelo úmido. Então, se deixa o cabelo úmido e colocar o boné, não é interessante porque... Pode gerar o que o doutor falou. Vai ficar... sujeira. Então, isso não é interessante. Mas falar que o boné vai acelerar a queda ou aumentar a calvície, isso é mito. Mitos e verdades, cadê? Aqui, ali. Põe na central, vai na central. Mitos, põe na central. Na central. Mitos e verdades. Dermatri responde. Gostei dessa. Boa. Agora, é interessante um boné que tem a tela, né? Pra dar uma arejada, pra não ficar tão abafado, pra não aumentar a oleosidade. Porque isso sim pode prejudicar um pouco o excesso de oleosidade. Perfeito. Por isso que não é interessante colocar cabelo úmido e tudo. Perfeito. Aí, de novo, parecido com o que você me respondeu ali, doutor. Mas quem procuraria, ou deve mesmo, né? Porque eu acho que até é uma utilidade pública, porque eu não precisava esperar, só que eu antecipei, mas quem está assistindo não sabe. Quem procuraria a Dermatri? Quem deve procurar a Dermatri? Quem está procurando o quê? A Dermatri, ela é uma clínica completa, né? Como a doutora Bianca falou no início. Lá a gente tem desde o tratamento não médico no spa do cabelo, por exemplo, para mulher que sofreu um dano químico de descoloração, de alisamento dos fios, tá com esses fios precisando de reposição de lipídios, ou seja, hidratar, né? Porque o nosso cabelo, a gente
produz a oleosidade para hidratar o fio. Agora, a depender do dano que teve aquela fibra, ela vai ficar porosa, vai ficar áspera e quebradiça. Então, tem o spa do cabelo para cuidar desses danos, para controlar a seborreia, caspa. Temos na clínica, o foco do nosso atendimento é sim a calvície, como a gente explicou, a questão genética, hormonal, e temos a queda capilar difusa que acontece em razão de doenças de tireoide, pós-cirúrgico, né, pós-parto, nutricional. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu costumo dizer isso no consultório, que, com todo respeito aos meus colegas, mas para situações em que, às vezes, o indivíduo recorre a um médico não tão coerente, né, com o entendimento dos hormônios, aí ele não está precisando fazer uma reposição hormonal. Aí injeta testosterona lá no indivíduo. O cabelo vai afinar, vai despencar. Então, a gente tem também esse público, né, que vai fazer um tratamento hormonal, o chip, igual vocês falaram, o chip da beleza, né? Eu perguntei porque com a carga hormonal alta. Eu fiz isso. Eu faço, desde os 40 eu faço. E eu perguntei para a doutora, que ela perguntou, falando, eu faço. Aí eu levei, eu faço com Não. Não, ele é... médico do esporte. Não, gente, doutor, meu Deus. Urologista. Mas ele é uma das referências em Goiânia de reposição hormonal, entendeu? Ele entende. Uhum. E aí eu falei pra doutora, falou, tô tomando isso, isso e isso. E aí que ela equilibrou. Então você vai ter que tomar esse, para não atrapalhar as duas coisas. Leandro, e tem um público que é como você. Eu quero repor hormônio, mas eu quero cuidar do meu cabelo para a gente equilibrar aqui. Agora, tem muitas pessoas que chegam nesses profissionais e o objetivo não é tanto esse tratamento hormonal. E muitas vezes não explicam os efeitos, só falam dos benefícios. E não falam da parte da queda de cabelo. Do ônus, só do ônus. Exatamente. Então, assim, não falam da queda de cabelo. E muitas vezes o paciente, ele escuta aqueles benefícios, ele fala, legal. Mas o que vem com eles. Muitos chegam lá na clínica e falam, não, então eu vou parar. Então não é o objetivo deles, entendeu? E eu falo assim, mexeu com hormônio, mexeu com cabelo. Mesmo natural. Se você começar um anticoncepcional, a mulher pode ter queda. Se ela parar o anticoncepcional, pode ter queda. Então, assim, mexeu com hormônio, mexeu com cabelo. A Marina perdeu muito cabelo no pós-parto. Sim, porque os hormônios na gravidez estão lá em cima. Depois que o bebê nasce, eles caem, né? E sem contar todo o estresse ali, né? Sim, emocional, nutricional, privação de sono. Sim. E junto com o principal, que é essa questão hormonal. Doutoras e doutor, uma dúvida mesmo. Na ocasião da dermate, é somente cabelo, cabeça ou barba também? Também. Que barba já é um negócio que eu já não nasci muito bem distribuído com barba, né? O hormônio de barba. Tem transplante para barba? Existe. Nossa, vocês fazem? Eu acho tão igual a barba do Dr. Bruno. Nossa, eu gosto muito mais. A gente tem até lá no o Leandro também acho massa quando ele faz. Um vídeo de um paciente lá que a gente fez e a gente gravou e colocou no Instagram. Mas aí, por exemplo, também deve também, cara, é um leigo perguntando, né? Também tem tratamento, né? Pô, de repente pode ser uma questão hormonal. Eu não sou de muita barba. Eu comecei a ter um pouco de barba agora, depois dos 30 anos. Eu transplante de barba. Na realidade, o folículo aí na topografia da sua barba tem lugares em que você não tem ele em atividade. Então, a depender do tratamento que se faz, você consegue perceber sua barba mais fechada. Mas vamos supor que você fez um tratamento médico e adensou um tanto que ainda não está satisfatório. Aí você pode recorrer ao transplante. Tira o fio da região doadora, do couro cabeludo. Existe também, para a questão do transplante, pensando no couro cabeludo, se a pessoa não tem uma área doadora tão favorável, existe a questão da retirada dos pelos corporais, que se chamam body hair. Então, pode tirar aqui da área da barba onde você não quer, da região peitoral. Não, mas calma. Sério? Não, não. Mas aí você tira do... Não, gente, é sério. Aí você tira do peito e coloca na cabeça? Sim. Aí.
A textura do pelo não é a mesma, mas tanto é que a gente não considera como, por exemplo, o principal, a grande quantidade. Não, é uma exceção. Para um complemento, entendeu? Um complemento. O paciente tem uma área muito pequena da área doadora e a gente precisa de... Deixa eu mandar um áudio de brincadeira aqui, ó. Pode cancelar aí o meu pedido de minoxidil, viu, gente? Conta aí, gente, como é que é essa onda do minoxidil? Porque você vai em toda barbearia, em qualquer lugar, fala, tô vendendo minoxidil que tá R$90. Como é que é isso? Verdades novamente aqui da Dermatri. Igual aconteceu contigo lá que você ouviu, aí foi no salão de beleza. Aí o cara cortava meu cabelo. Aí cortando o cabelo, né? Eu falei, cara, você já passou minoxidil? Eu falei, não, mas eu sabia o que era. Então, o pessoal coloca na cabeça, né? Não, você tem que tomar. Você tá? Tá, mas como assim? Não, é um comprimido. Ó, eu já pedi dois frasquinhos, vou trazer pra você. Eu falei, não quero. Eu falei, mas você tá tomando? Você foi, não, tem um cara meu ali que faz e comprou e tal. Eu falei, cara, não. Ele falou, Leandro, meu cabelo virou. Eu falei, cara, não vou tomar. Aí eu já sabia do minoxidil. Até o meu tratamento começou só colocando. Aí depois que a doutora prescreveu para eu tomar. Mas assim, pensa, o minoxidil, eu acho que ele afeta diretamente a questão da que você falou do sexo, que você falou. Do libido, não. Não é o minoxidil. Não, foi eu que falei que do cara da farmacêutico das vitaminas. Discriminado do minoxidil. Uma vez você me falou, tinha alguma coisa, o que é? É da finasterida e da dutasterida. É isso mesmo. Que são medicamentos que têm ação que a gente chama de antiandrógena, que vai impedir a conversão da testosterona naquela fração que eu disse, né, na dihidrotestosterona, no DHT. Então, você utiliza finasterida e dutasterida para isso. Aí, lógico, numa condição em que o paciente, por exemplo, está querendo engravidar a esposa tem alguma dificuldade de engravidar, esse medicamento ele pode gerar diminuição do movimento dos espermatozoides. Então, assim, não pode tomar de maneira indiscriminada. Você, na consulta, você aborda tudo isso, planejamento familiar. Barreto, e aí? Você tem intenção de engravidar sua esposa? Como está o planejamento familiar de vocês? Porque senão, depois, vocês vivenciam um conflito na família, no casamento, em razão disso. Então, assim, são medicações que elas devem ser bem escolhidas, bem orientadas, né? O paciente, como a doutora Bianca iniciou o seu, com minoxidil, ela provavelmente ela entendeu que a sua necessidade no primeiro momento era só pela medicação tópica. Tem, em se tratando de minoxidil, a possibilidade de se usar ele por via oral, só que, por exemplo, eu não vou prescrever minoxidil que tem uma ação vasodilatadora, que pode gerar problema a depender do tipo de condição de saúde que a pessoa tem, eu não vou prescrever para ela. E as pessoas, por exemplo, como que você vai indicar isso num salão de beleza? É uma medicação de uso restrito, uso médico. Para a gente passar as medicações, a gente faz uma anamnese. Uma anamnese extensa. E assim, a nossa primeira consulta, ela dura 1 hora, porque a gente vai ver a gente colhe toda a história. A gente colhe eu cheguei desesperado, aí ela ficou... Leandro, a gente colhe toda a história do paciente para a gente saber o que ele pode usar com segurança. E essa banalização do minoxidil é muito ruim, porque é um medicamento excelente, que é um dos que mais tem comprovação científica de eficácia, só que tem que ser bem indicado. Aí indica, não usa uma pessoa com a calvície avançada, não vai adiantar, gente. Só minoxidil. Não vai adiantar. Então aí às vezes o paciente já tem que fazer, minoxidil não adianta nada não. Já usei, então, não é por aí. Não é por aí. Caso do Fernando. Aí o Fernando vai lá, tratamento assim, das pessoas que têm parecido com ele. O que é o tratamento que faz? A gente falou da questão do antiandrógeno, finasterida e dutasterida. Tem, por exemplo, no Fernando a importância. O Fernando já mencionou aí a questão genética, né? A gente sabe que tem essa demanda por esse medicamento. O minoxidil, qual seria a ação do minoxidil? Minoxidil, esse efeito vasodilatador, ele faz com que os folículos, a raiz do cabelo, receba maior aporte de nutrientes.
E, além disso, ele prolonga a fase de crescimento dos fios, porque quando a gente está ficando calvo, no ciclo de crescimento, a gente tem algumas fases, e duas fases se contrastam, né? A fase anágena, que o fio no couro cabeludo normal representa 80% dos fios, e uma fase que se chama telógena, que é a fase de queda. Tanto é que quando a pessoa está com aquela queda exuberante, ela está com eflúvio telógeno. E quando a gente está vivenciando a calvície, a gente está tendo uma miniaturização dos fios ou uma telogenização. Então, essa fase telógena, ela está, na calvície, ela está ampliada. A gente, usando o minoxidil, a gente abrevia essa fase telógena e prolonga a fase de crescimento, a fase anágena. Entendi. Então, é uma ciência. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas banalizam a medicina capilar, né, a parte capilar, mas é uma ciência super séria. As células que compõem a raiz do cabelo são células com alta capacidade de complexas, né? Elas são, a gente chama de totipotentes ou multipotentes, elas são complexas. Tanto é que a gente já conseguiu replicar tecido cardíaco, orelha no ratinho, fazer um tecido de orelha no rato, mas não consegue fazer cabelo, não consegue fazer folículo piloso. Então, quando as pessoas abordam a cura da calvície, ela vai se basear num bloqueio genético quando você vai engravidar a sua esposa. Lógico que envolve questões exatamente, envolve questões de bioética, mas isso daí o bloqueio vai ter que ser lá no cerne do problema, lá nos genes, nos pares de genes, que são 8 pares de genes que condicionam a calvície. Então vai ter que bloquear lá. Complexo. Vocês fazem... que eu tô vendo muitos vídeos também, mas eu acho que não faz. Aquela, tipo uma peruca, vocês não fazem ela. Você faz? A Bianca aborda bem essa questão. A gente vai com os nomes populares. Dá um show na gente com os nomes técnicos. Como nós somos referência em tratamentos capilares, a gente sempre falou que a gente tem que ter todas as opções. É a única coisa que falta na nossa clínica hoje é a prótese capilar. Mas vocês acreditam que tem que em algum momento tem que fazer? Tem indicação. Tem indicações. Não entendi. Para o indivíduo, por exemplo, que tem um grau de calvície muito extenso, que ele não vai ter uma área doadora favorável, o que você vai fazer? Aí você tem a possibilidade da prótese, tem a possibilidade que a gente também trabalha com isso na clínica, que é a dermopigmentação, que é como se fosse uma tatuagem bem delicada, com técnica de pontilismo, para dar um efeito realístico e para a pessoa que mantém, Leandro, a pessoa que mantém no zero, seria aquilo. Tá bom. Entendeu? Então, a gente faz simulando como se fosse um fio Isso crescendo. Isso a gente já faz. Mas essa técnica é usada também para adensamento. Então, por exemplo, uma mulher, ela fez o tratamento, melhorou, mas ainda ficou com uma rarafação. Aí quando você vem com essa técnica, você camufla totalmente o couro cabeludo, fica perfeito. Aliás, a Beatriz teve um caso que foi excelente. A gente falou da questão da Turquia. A Turquia, ela é referência no mundo pela habilidade que eles têm de executar muito rápido. Não, e eles, o seguinte, Leandro, eles executam artesanato muito rápido. Então, desde criança, eles sabem fazer com agilidade. Então, por que banalizou? Porque era para ser uma atividade restrita a dermatologista e cirurgião plástico, mas tem algumas clínicas paralelas, não está fazendo nada legal, em que eles colocam indivíduos com essa habilidade manual para fazer a cirurgia, a extração, a retirada dos folículos e a implantação, mas não são médicos. Aí... E nem enfermeiros e nem técnicos. Exatamente. É o Mike Rosa do capilar. Pessoal, aí a Beatriz compartilhou um caso que foi bem interessante. O paciente ele foi para a Turquia e, assim, arrasaram a área doadora dele, paciente jovem. Ô, doutor, você deixou ele ir? Não, ele veio depois. Veio depois, presta atenção. Pra mim depois. 2 anos depois que ele tinha feito o transplante dele, era como se ele tivesse uma calvície no couro cabeludo todo, porque a área doadora dele ficou rala. Aí, o que a doutora Beatriz fez? Ela fez a dermopigmentação, ficou excelente. Ela relatou que o paciente ficou super emocionado, super feliz. Ele ficou 2 anos convivendo com o cabelo todo ralo. Esse paciente, meus pacientes tudo de fora, parece que lá é mais fácil, né, ir para a Turquia. Ele estava fazendo um intercâmbio na Bélgica
Ok. E aí de lá foi pra Turquia, ele não tinha indicação de transplante, ele só usa cabelo muito baixo, ele gosta de usar cabelo baixo. A calvície dele era inicial, tinha menor indicação de transplante. Tinha o cabelo afro, que é um cabelo mais difícil de ser abordado cirurgicamente. E aí fizeram uma extração exagerada, então ele ficou com a área doadora toda rala, marcada. Ele não conseguia ficar sem boné, ele estava em depressão e não queria voltar para o intercâmbio dele. Aí eu falei, ou você deixa o cabelo crescer para isso tentar esconder. Não, doutora, mas eu só uso cabelo assim, eu não gosto. Falei, então vamos fazer a camuflagem, vamos fazer a dermopigmentação. E aí foi excelente, tirou o boné. Já na terceira sessão chegou sem boné e voltou. E esse é um paciente que jamais a gente faria um transplante capilar nele na clínica. Não, ele não tinha a menor indicação. Que a turma tinha que entender. E eu quero dar um outro exemplo, quando você falou da prótese. Eu tenho uma paciente que ela tem uma frontal fibrosante bem extensa, porque geralmente a frontal fibrosante pega mais aqui. Ela é uma doença cicatricial. O que perdeu não volta. Só que a dela vem até aqui. Então, assim, ela é calva. Mulher. Ela não tem área doadora. E assim, o filho dela queria porque queria que ela fizesse um transplante. Levou a irmã, a filha dela é minha paciente, ela tratou comigo até para não perder o que ela tinha, né? Ela usa lencinho e tudo. E, então, assim, é importante ter o cabelo aqui, né? E o filho queria porque queria que ela fizesse o transplante. E eu falei para ele com toda certeza, não faça. Porque não tem como ficar legal. Ela não tem quantidade de fio suficiente, não tem como. Só que ele levou e eles iriam fazer. Entendeu? E eu falei, não. Aí vai acabar com o pouco que ela tem. O pouco que ela tem. E é um cabelo que vai ficar solto aqui, sem motivo. E eu insisti, eu fui bem incisiva. Eu falei, não faça. E falava pra filha dela, que é minha paciente, não deixa ele fazer. Porque não vai ser... E ela é uma pessoa mais humilde, mais quieta. Ainda ia expor ela a uma situação de passar por todo esse processo, entendeu? Então, a prótese capilar... Nesse caso, já seria... Eu indiquei para ela, hoje ela usa a prótese capilar e isso traz segurança, autoestima. É isso que eu queria saber, porque a gente já tem um certo entendimento com pessoas, né? O que vocês fazem lá? Você percebeu, quando eu tava vindo, eu falando com ele, ele perguntou como que você era, né? E essa doutora Bia? Se acha, não, cara. Aí eu expliquei, cara, ela é sensacional. Ajuda na autoestima, né? Nossa, tá ficando bom, vai ficar melhor. Vocês percebem isso, né? Mas principalmente a doutora que ela faz comigo, né? Mas com homem, com mulher, que mexe com a autoestima, né? Não mexe? Muito. Não é o mundo, não. Vocês percebem isso? Não. Gente, vocês percebem o que vocês fazem? O Barreto falou que isso é saúde. É saúde, porque tem muitas mulheres que elas ficam ansiosas, depressivas por causa do cabelo. Então, muitas vezes, a gente sempre aborda ansiedade, depressão, estresse, e muitas falam assim, o meu estresse está relacionado ao meu cabelo. E tá no psiquiatra, muitas vezes está fazendo terapia. Então, assim, é algo que mexe muito com o emocional, com a saúde e com a autoestima. Um caso desafiador que a gente recebeu na clínica foi uma paciente com 70 anos de idade. Ela disse que estava ensaiando para fazer o transplante há 20 anos. Nossa. Por questões de investimento, por questões de investimento, também ela falou, doutor, eu estou guardando dinheiro para fazer esse transplante. E aí, fizemos uma mesa redonda, os três, com ela, porque ela chegou ao consultório com uma prótese, porque ela tinha um padrão de calvície no padrão clássico masculino, como acontece nos homens, frontotemporal. Então, ela tinha uma mega entrada. E aí, ela usava a prótese, tampava. E aí, a gente precisou alinhar com ela a expectativa, porque a prótese é alta densidade, né? E ela já não tinha uma área doadora tão favorável para se equiparar a essa prótese. Mas, no final, a gente devolveu a autoestima para essa senhora, que ela tinha uma feição masculina, assim, quase parecia um senhor, quando você tentava analisar, né, à luz do couro cabeludo, e aí devolvemos a autoestima, fizemos o transplante nela, foi desafiador, ela é super...
ficou excelente. É engraçado que até quando fomos fazer o registro antes da cirurgia, aquela cara triste, assim, imagina a autoestima da pessoa. E depois de um ano, quando já tinha passado o tempo, estabelecido bem o resultado, e aí a cara dela, o sorriso, ela super alegre, super feliz, ela segue fazendo manutenção do tratamento com as aplicações, mas o transplante foi maravilhoso para ela, 70 anos de E idade. foi muito legal que realmente nós três tivemos que nos envolver para alinhar a expectativa com ela. Porque ela também achava que assim, ela ia virar Rapunzel. Ela queria virar Rapunzel. E assim, a expectativa, né? então a gente teve que alinhar bem a expectativa e aí ela entendeu e então o resultado foi incrível. Não, e uma muito questão dessa parte emocional, essa semana uma paciente minha que já está quase um ano, chegou com o rosto marcado de laser e ela foi fazer o tratamento capilar comigo. Eu, você fez o laser? Ela, pois é, doutora. Você acredita que eu tô sentindo vontade de me cuidar? Agora eu gosto de olhar no espelho. Antes eu não gostava de olhar no espelho. Agora que o meu cabelo tá melhor, agora eu quero cuidar das outras áreas. Sim. Mas melhora, gente, até o profissional, a sua vida mesmo. Quando nós fazemos as mentorias, né, seja com homem ou mulher, porque a autoestima ela está numa cadeia superior no nosso processo de conseguir prosperar financeiramente, em relacionamento, da família. Sim. Aí o que você falou, doutor, é assim, é o amor próprio, né? Então talvez ela tinha uma autoimagem que ela nem gostava de olhar no espelho. E aí quando ela começa a fazer alguma coisa, estou gostando dessa versão, que é um dos pilares da autoestima, né? Não é só esse, né? É essa questão que a gente fala do trabalho, também do amor próprio, da gente fazer outras questões. Ó, eu hoje, lá, fechando o saco lá, cara, tá tão massa ver meus vídeos, porque vai fazer um ano agora, exatamente, acho que essa semana que eu tô treinando, né? Legal. E aí, tem os últimos 6 meses, tô cuidando da alimentação. De evolução. Né? Nossa, cara, você tá doido. Eu encho o saco dos caras direto aqui. Ô, Fernando, vamos fazer aquele bate-pronto com eles aí, dos seguidores? Bora. Quantos você tem aí? Tenho 5 aqui. Na verdade, tem uma aqui que acabou respondendo já. Não, o meu também. Eu tenho uma boa aqui. Ó, pra doutora Beatriz. Bora. Quais são as recomendações para manter um couro cabeludo saudável? Vou até anotar isso. Ó, começando com uma boa higienização, né? Uma coisa que acontece muito, os pacientes quando estão com queda de cabelo, têm medo de lavar. Deixa de lavar. Isso, gente, agrava o processo. A seborréia aumenta a inflamação. Aumenta a inflamação, obstrui os folículos, prolifera fungos, micro-organismos. Mas então tá bom. Mas tem que lavar o cabelo todo dia? Depende. Pessoas que têm couro cabeludo mais oleoso, cabelo mais curto, lavar diariamente. Tá bom. Agora, mulheres, cabelo comprido, se lavar diariamente, vai ressecar muito a haste, a ponta. Então, o ideal, se ela tem um couro cabeludo oleoso, um dia sim, um dia não. Tá bom. Condicionador mais nas pontas, evitar aumentar a oleosidade da raiz. Perfeito. E quem tem um couro cabeludo mais seco, aí pode ficar uns 2 dias sem lavar. Tá. Mas isso tem que ser avaliado caso Perfeito. a caso. Até pega aí o gancho, então, dessa pergunta, Leandro. Lavar o cabelo assim, toda a região capilar, do couro? Sim, não tem segredo, né? O shampoo, ele vai ter uma ação detergente, né? Uhum. E o condicionador é um sobre-engordurante. Então, isso que a doutora Beatriz falou, da pessoa focar o condicionador aonde precisa dessa hidratação, dessa oleosidade, é importante. Então, você não pode pegar, por exemplo, um homem, cabelo curto, que já produz uma oleosidade natural para hidratar esses fios, você jogar condicionador. Você vai acabar favorecendo deixar resíduos de oleosidade, vai aumentar o processo inflamatório, e esse microbioma no couro cabeludo, ele tem que estar bem harmônico, porque senão prolifera fungo, prolifera bactéria, e é quando a pessoa fala assim, tá me dando espinha no couro cabeludo. Pode ser até processos inflamatórios graves do couro cabeludo, mas pode ser em razão de resíduo de oleosidade, entendeu? Você faz uma para o doutor Bruno, ó, a doutora Bianca. Vou fazer essa porque é parecido com a minha. Quais são os tratamentos preventivos que podem ser adotados para evitar a progressão da calvície? Os tratamentos? Como eu disse, a gente sempre tem que fazer uma anamnese bem extensa para a gente definir, né, o grau de calvície,
tudo isso vai depender da escolha do tratamento. E assim, o tratamento domiciliar, ele vai existir sempre. O tratamento que você faz em casa. E na clínica, nós temos os estímulos, né? Porque eu costumo dizer que cabelo, quanto mais estímulos, melhores resultados. Então, a gente vai juntando um pouquinho de cada estímulo, de cada medicação, e é onde a gente consegue os melhores resultados, tá? E, então, assim, na clínica, você faz a intradermoterapia, né? A intradermoterapia é um dos tratamentos mais realizados. Então, o que a gente faz? A gente coloca os medicamentos direto no couro cabeludo. Porque aí o folículo vai absorver essas medicações e a gente tem resultados mais rápidos, mais eficazes, mais visíveis. Com menos efeito colateral. Menos efeito colateral, porque é local. E assim, dependendo também do que a gente está tratando e da extensão, são as medicações que a gente vai escolher para colocar nas mesclas. Então, isso é individualizado. Cada caso a gente escolhe, né? Então, a intradermo é um dos tratamentos, mas a gente tem vários tratamentos na clínica. E o MMP, nós temos o Mesoject agora, que é um tratamento, inclusive, Leandro, que não tem agulha e não tem dor. Eu não tenho muito problema, mas incomoda um pouco. Eu falo assim, que 90% dos pacientes toleram muito bem a intradermoterapia. É importante falar sobre isso, porque tem muita gente que acha que o tratamento dói. Então, assim, 90% toleram bem, porque incomoda um pouquinho, mas ok. Agora, tem uma porcentagem de pacientes que sentem muita dor. Então, hoje, nós temos uma opção excelente na clínica, que é o Mesoject, que é uma novidade, e é uma técnica que a gente chama de eletroporação. Abre abre os canais e aí a medicação penetra e não tem agulha, e tem um leve incômodo, mas não tem dor. Mas isso já está funcionando? Já. Então, semana que vem eu vou fazer isso já? Mas se você tolera muito bem o intradermo, talvez não tenha necessidade. Ele é só essa alternativa para quem se incomoda. Não, então beleza. Mas a eficácia é a mesma. Por ter mais tecnologia, ele tem um valor mais agregado. Mas em relação a resultados, os dois são excelentes. Tá feliz, né? Vai, legal. Doutor Bruno, essa é o doutor Bruno. Quais deficiências nutricionais são mais comuns em casos de queda de cabelo? E como é possível revertê-las? Barreto, é interessante essa pergunta, porque se a gente pensa em nutrição, imagina uma pessoa que ela faz uma dieta restritiva de proteína animal de carne vermelha. Perfeito. Ela vai acabar tendo deficiência de ferro, e ferro é um elemento importantíssimo para o funcionamento, né, para o metabolismo da raiz do cabelo, e ela pode também ter uma restrição de carboidratos. Eu vou ficar só na proteína, não vou ficar com carboidrato. Então, o folículo, neste contexto, ele deixa de receber um aporte energético e nutricional. Então, quando a pessoa... É tudo amarrado, bicho, não tem jeito, tudo amarrado, cara. Tudo amarrado. Quando a pessoa acaba tendo essas dietas muito restritivas, o cabelo vai ficar em prejuízo. Por isso a questão até da cirurgia bariátrica, porque faz uma mudança, o processo de absorção dos nutrientes ele vai ser prejudicado, né? Assim, lógico que num contexto geral de saúde tem a sua importância, mas eu costumo dizer o seguinte, a nossa energia, o que a gente tem de reserva nutricional é direcionado para órgãos e tecidos nobres. A gente dá valor ao cabelo, mas nosso organismo não. Entendeu? Tanto é que num contexto geral de saúde, num contexto geral de saúde, você vai lá questionar o seu plano de saúde. Poxa, por que não cobre nos tratamentos capilares? Por quê? Faz seus exames, você está saudável, né? Uma composição corporal ok, mesmo depois de uma cirurgia dessa bariátrica, controlou sua diabetes, controlou pressão, e seu cabelo está ralo lá, não está recebendo o que ele precisaria, deveria. Mas sua saúde como um todo tá ok. Tá melhor. Tá melhor. Gente, é por isso que a nossa consulta é 1 hora. A gente não fica só restrito ao cabelo. Depois eu fui também no profissional sem plano de saúde. Para um cabelo saudável, o paciente tem que estar saudável, tem que estar equilibrado, tem que estar bem. E a gente vai ajudá-lo em todos os setores. A gente aborda sobre sono, qualidade de sono, atividade física,
alimentação, Estresse, tudo é abordado na nossa consulta. Então, é uma consulta integrativa, Sim. que a gente Com vê certeza. o paciente como um todo. todo. Ó, você começou a tocar num assunto que a gente faz aqui no nosso podcast, doutora Bianca. O que agora, mudando um pouco, o que vocês na vida pessoal fazem, né? Fora ficar estudando e lendo, né? Quantas pós que você falou que já fez, os caras só estudam. Doutora Bianca, doutor Bruno, doutora Beatriz, o que vocês fazem de lazer? Vocês estão lendo algum livro? Assistindo alguma série, um filme? O que vocês indicam para as pessoas que estão assistindo, para eles se conectarem com vocês de outra maneira? Eu estou fazendo um curso do Dale Carnegie, que tem 3 livros, e eu estou lendo os 3 livros, fazendo o curso. Que esse curso ele serve tanto para gestão quanto para comunicação. Então, assim, eu indico e eu estou gostando muito do curso. Dos livros é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, sim, claro. é um livro que eu já li há uns 10 anos, acabei de ler Mas agora você novamente, e agora eu estou praticando, né? Sensacional. E assim, uma coisa que eu amo é a atividade física. Então, eu treino num estúdio que chama Slim Fit, que eu também amo e recomendo. Corro, faço beach tênis, pedalo. Só fazer uma pergunta. Seu relógio é diferente do nosso? O meu só tem 24 horas. Então, não, mas consigo dividir bem as atividades. E tô terminando uma chácara que lá vai ser meu refúgio. Então, no final de semana a gente vai para lá. Legal. Então, assim, eu acho que eu estou pondo em prática o que eu faço para os pacientes, que é Legal. cuidar da qualidade de vida e mente e corpo. Então, eu recomendo atividade física para todas as pessoas, uma boa leitura, acho que é super válido. É sobre Fala, isso. doutor. Na atividade física eu não estou na minha melhor época. Mas na você minha tá melhor bem, cara. Não, mas eu tô precisando, assim, E a gente puxa a orelha eu tô dele, precisando pega me dedicar mais, mas eu gosto de trilhas. Apesar das pessoas me olharem e falarem assim, "Ué, você não faz trilha branco desse jeito." Também Eu acho. vou bem protegido, né, com a roupa de proteção V, chapéu, e eu gosto muito de trilha. Estou numa época que eu tô encantado com drone, eu até vi um drone ali. Eu decolo o drone da minha varanda e tem uma vista linda de Goiânia, do pôr do sol, do nascer do sol. Aí você faz a sua onda. Sou apaixonado por isso. E, assim, outra coisa que faz parte de mim, né? Tenho 2 cachorrinhas que amo demais, são filhas para mim. Tem 2 também. São filhas. É a minha rotina. E sim, eu, por mais que eu queira fugir da rotina do trabalho, eu estou sempre envolvido com o trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu costumo dizer que quando eu pensei em trabalhar com cabelo e as pessoas falavam assim, você não vai seguir a área do seu pai? Eu virava e falava assim, não, meu pai é psiquiatra. Né? É verdade que era. Meu pai é psiquiatra e eu falava, não, eu gosto de dermatologia. Eu comecei a ficar calvo. Mas Tem deixou de 46. trabalhar com a cabeça? Olha só. É verdade. Não, mas ele é o nosso psiquiatra, dermato. E olha para vocês verem que interessante. Eu comecei a ficar calvo, eu tô com 46 anos. Comecei a ficar calvo aos 18. E aí eu já tratava com dermatologista a parte do rosto, da acne, né? E aí eu fiquei focado na questão do cabelo. Eu sabia que o dermatologista cuidava de cabelo também, como a Bianca explicou. Então, chegava até a ter a brincadeira assim, falava, você vai ser psiquiatra igual seu pai? E meu pai brincava, falou, não, ele vai ser médico cabeleireiro. Hoje a gente sabe, né, que é um universo muito vasto, essa questão do cabelo. Então, assim, eu não consigo me desconectar. Eu estou sempre me alinhando questão de protocolos da clínica, a interação com o meu paciente, entendendo, por exemplo, essa questão da mente. Eu gosto de ler muito sobre a mente, o comportamento humano, até porque tem doenças que têm manifestação, por exemplo, tricotilomania, a pessoa arranca os fios da cabeça. Então, eu tento me conectar com as coisas da minha rotina, com os meus hobbies, mas estou sempre... Não tem como fugir disso daí, não. Doutora Beatriz. Então, eu como doutor Bruno, eu adoro me conectar com a natureza, trilha, então eu amo trilha. Sempre que eu posso, a minha família tem uma fazenda próxima daqui, uns 90 quilômetros, eu tô lá
sempre, andando descalço, pé na areia. Delícia. Delícia. Faço academia. Eu fazia slim fit, gostava muito também, mas com filho, horário, estava faltando muito. E graças a Deus mudei para um prédio que tem academia. Então agora organizei minha vida, estou malhando direitinho. Parabéns. Joga beach tênis. Jogo beach tênis. Vocês jogam juntas? Não, a gente não faz. Estou lendo um livro, estou gostando muito, Qual que é? que se chama Como Ser Sobrenatural. Eu gosto de ler esses livros, que inclusive eu consigo ajudar mais os meus pacientes, sabe? É um médico, eu esqueci o nome dele agora, um médico que escreveu, e ele ensina técnicas de meditação, uma série de coisas para você mudar Tá bom. a energia ali do seu corpo, você se curar, enfim, muito legal. Como ser Indico Como Ser Sobrenatural, vale a pena. Legal. E aí? E por último, família. Adoro Família. estar com Todos meus nós, filhos. né? Todos nós. Eu também, assim, Adoro, semana é adoro trabalho, brincar. final de semana família. Família. Exatamente. E aí? Cara, vamos de mais perguntas? Não, agora eu quero saber o que você faz, velho. Bom, eles não sabem, eles não te conhecem. Vamos lá. Eles estão cansados de me falar, você não. Eu gosto muito de ouvir música, né? Ah, Sou o Fernando Barreto, né? Eu tenho uma carreira aí consolidada na área de pessoas há 22 anos, né? Em junho agora eu completo 22 anos. Faço 38 anos agora, segunda-feira. Amo música. Recebi o melhor presente da minha vida, que é meu filho, né? Adoro também ficar com ele. Né? Sou casado com a mãe dele também. Com a influência do Leandro, estou adotando um hábito bacana de leitura, né? Então, a gente está sempre compartilhando alguns livros e tudo mais. Tem um livro que eu comprei agora, não leia, pelo amor de Deus. Eu comprei um livro bem poderoso, não leia. Mas estou aprendendo o hábito da leitura. Gosto muito de me relacionar com pessoas, né, de conversar. Até meu Instagram está lá, assim, comunicar é amar, eu amo falar. Né? E basicamente é um resumo generalista. E aí, para curtir o rolê do Barreto, É o Barreto. lá do Fala Barreto. Cadê E amo atividade cerveja. física? Faz, tem um isso. ano, ele falou. Atividade tá, física. Explica. Comecei a fazer atividade física por um propósito. Cuidar verdadeiramente da saúde. E também teve uma influência. O Leandro já está comigo aí na amizade quase 20 anos, né? A gente é amigo há muitos anos. Tem tempo que a gente conhece. Aí a gente. Deixa aqui, o Leandro falou comigo. Aí a gente foi atender um cliente. Ele falou assim: Fernando, fala o que você quiser de mim, cara. Você não gosta do meu cabelo e tudo mais. Mas vou te falar uma coisa que me incomoda, cara, sua barriga. Não é, porque Ela tava com a circunferência muito grande. é a sua coerência que você falou, doutor, né? Que a gente fala isso para as pessoas. E a gente usa os 3 pilares: corpo, mente e espírito, né? E aí ele tava um pouquinho diferente. Eu falei, cara, dá uma cuidadinha. Não, mas foi rápido. Em 6 meses ele foi. Mas Eu isso perdi é uma 3 verdadeira centímetros. amizade. Sim, né? porque tem gente que não fala, né? Aí eu comecei a treinar, comecei a me alimentar melhor. Acabou. E acabou. Ó, pegando essa deixa então do Fernando, quem tá assistindo ou quem for assistir, onde eles acham a Dermatri, a Capilato, qual que é o Instagram, as redes sociais? Falem aqui pra câmera 1. A Dermatri está localizada na rua 16A, no setor do aeroporto, uma região central, né? Então a gente que recebe pacientes do Brasil inteiro, a gente tem uma oferta de hotelaria interessante lá, a parte gastronômica, né? Também naquela região. O Instagram da empresa é @dermatricapilar. Temos também, junto da clínica, temos o Spa do Cabelo, que é a Capilato Hair Spa. E a gente também pode ser encontrado no Google, né, digitando lá Dermatricapilar, até para as pessoas verem a percepção da nossa clientela em relação ao nosso trabalho, né, as pessoas compartilham os casos, né, então é bem interessante. Eu sempre navego assim para ver qual está sendo a impressão das pessoas em relação ao nosso trabalho. E a gente está à disposição de todos que precisarem do nosso trabalho, quiserem ter um momento conosco lá para saber um pouco de medicina capilar, controle de queda, calvície. E, além, como a doutora Beatriz falou, a gente trata também o paciente de uma forma global. Então, o emocional, muitas vezes a gente está fazendo papel de terapeuta lá, e a gente sabe que
a emoção controlando, né? As emoções a gente controla muitas vezes uma queda capilar que tem esse gatilho emocional. Um recado para a gente despedir dos nossos seguidores, doutora Beatriz, depois do doutor Bruno, depois do doutor Bianca. Um último recado ali para eles que estão nos vendo ali. Então, pessoal, se cuidem, se amem. E se está com algum problema, busque. Tem tantos recursos hoje em dia, né? Muitas vezes tem pessoas que não gostam de remédio, alopatia. Nossa, hoje em dia tem recurso para tudo. Não se acomodem com o problema, com o sofrimento. Vão atrás. E no caso do cabelo, estamos à disposição. Boa. Eu também, a mensagem é essa, né? De você ter um olhar para si, um autocuidado, evitar cair em ciladas, né? Eu digo cair em ciladas porque a demanda por tratamentos, por uso de hormônios, por agressões, a gente pensa, por exemplo, assim, eu estou seguindo esse caminho, e esse caminho está sendo legal. Não, às vezes isso daí está mais te machucando, Cuidado com os excessos. Exatamente, evitar excessos. Então, assim, o autocuidado, a mensagem que eu deixo é o autocuidado, o amor próprio, né? Isso é super importante. Cuidar da mente, como o Leandro falou, mente, corpo, espírito, tudo isso é importante. Doutora Bianca? A Dermatri Capilar, ela é uma clínica que foi feita pelos nossos sonhos, né? Eu, Bia e Bruno juntos, com as nossas ideias, com muito amor. A gente busca tudo que há de melhor para a gente trazer para a nossa clínica, todas as inspirações. Então, a gente está sempre juntos, reunidos, buscando, tentando. Se não deu certo aqui, vamos de forma diferente. Então, assim, estamos sempre unidos, buscando essa conexão juntos para nós mesmos, porque se a gente faz algo que a gente ama, a gente passa isso para o outro, né? Então, assim, eu vejo que lá é um lugar diferente, porque tem o coração de nós três, e quem precisar, quem realmente precisar tratar o cabelo, sem dúvida, eu acho que a Dermato Capilar é o melhor lugar. Eu vou ser obrigada a concordar. Sim. Ô, produção, joga na central aí pra nós. Foi rápido, Gabriel. L2B, vai lá no YouTube, @L2Bcast. Você vai lá, já se inscreve, aciona o sininho. Vem junto, vamos pra cima. E galera, queridos doutoras e doutor, B3, né? Vai dar uma treta com a B3. As canecas é o nosso presente da que L2B. legal. Nós vamos um brinde. Vocês vão lembrar para Saúde capilar. Obrigado. Aos cabelos em pés. Ficou esse Ficou de cabelo em pé, gente? Cabelo em pé. Satisfação demais ter vocês aqui. Acho que foi um tempo curto para todo o assunto que a gente precisava. Acho que depois a gente vai ter que fazer outros episódios, doutora. A gente tratar de alguns temas específicos, eu acredito. A gente tem um projeto do ao vivo, e aí a gente vem ao vivo e falando com as pessoas. Então foi uma tarde maravilhosa aí com vocês. Obrigado pelo convite. Cara, obrigado, foi ótimo. Sempre é. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Leandro. Vamos fazer uma mãozinha. Obrigado. Valeu, produção. Valeu, gente. Obrigado, gente. Valeu.